Por favor, senhora, precisa se sentar imediatamente. A voz cortante da comissária ecoou pela cabine do avião, fazendo alguns passageiros erguerem os olhos de seus celulares e livros. Dona Clara, de lenço lilás na cabeça e vestido florido, sorriu gentilmente, tentando acomodar sua pequena bolsa no compartimento superior. Estou tentando, querida. Essas mãos já não têm a mesma firmeza de antes. Bem, então sente-se e deixe que outro passageiro faça isso. Não temos o dia todo, disse a comissária, os olhos sem paciência e os braços cruzados. Um silêncio desconfortável se espalhou pelo corredor. Alguns passageiros franziram a testa, outros desviaram o olhar. Clara suspirou e, com a ajuda de um jovem ao lado, sentou-se lentamente no assento 14A. A janela mostrava nuvens espessas, mas o verdadeiro nevoeiro estava dentro da aeronave. Era um tipo de frieza que não vinha do ar-condicionado. Nos primeiros 1000 caracteres dessa história, você pode achar que está diante de mais uma cena de descaso, uma idosa sendo tratada como um incômodo. Mas não se engane. Dona Clara carrega uma história que poucos conhecem, e a comissária, que hoje a destrata, está prestes a aprender que algumas pessoas têm a força de transformar dor em dignidade e humilhação em lição. Tudo começou muito antes daquele voo e vai muito além dele. Clara não é apenas uma passageira. Ela é uma sobrevivente, uma heroína silenciosa. Era para ser um voo de apenas 2 horas. Mas para Clara, era o recomeço de uma vida. Aos 70 anos, ela decidira aceitar o convite para palestrar em um congresso de direitos civis, 30 anos após sua aposentadoria. A iniciativa partira de jovens advogados que haviam estudado sua trajetória. Eles queriam homenageá-la em vida. Clara hesitou, mas algo dentro dela disse que era hora. Hora de contar, uma última vez, o que viveu. E talvez inspirar outros a seguir. Enquanto o avião taxiava na pista, Dona Clara fechou os olhos. E a memória, como se tivesse asas, levou-a de volta ao passado. Há um tempo em que subir a escada de um prédio do centro da cidade já era uma vitória. Não havia elevador para ela, nem porta aberta. Quando jovem, Clara fora a primeira mulher negra a se formar em direito na sua cidade. Passou no exame da ordem em meio a vaias. Foi chamada de pretinha metida em audiências. Mas venceu. Com classe, com elegância, com palavras afiadas e coração firme. A turbulência do ar parecia brincadeira diante da turbulência da vida que Clara enfrentou. Mas ela estava ali, inteira, com os olhos cheios de sabedoria e as mãos marcadas por tantas batalhas. Do outro lado do corredor, a comissária, ainda irritada, cochichava com uma colega, claramente incomodada com a presença daquela senhora de passos lentos e olhar tranquilo. Deve ser alguma daquelas velhinhas que querem desconto e reclamam de tudo, sussurrou achando que ninguém ouviria. Mas Clara ouviu. E, como sempre, escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ela sabia que certas batalhas não se vencem com gritos. Sabia que as maiores vitórias são aquelas que se revelam no tempo certo, e aquele tempo estava chegando. Clara tirou da bolsa um pequeno caderno de anotações. Nele, registrava pensamentos, lembranças, nomes de pessoas que a marcaram. Abriu numa página qualquer e sorriu. Havia ali um nome sublinhado, Beatriz. Era o nome da comissária. Estava no crachá. Coincidência? Talvez. Mas Clara acreditava em sinais. A viagem mal começara, mas algo naquela cabine já estava mudando. E seria apenas o começo. Do lado de fora, nuvens desenhavam formas curiosas no céu. Clara sempre acreditara que o céu contava histórias. E naquele momento, as nuvens pareciam querer escrever a sua. Na poltrona ao lado, um rapaz de aparência tímida, com fones de ouvido e um livro no colo, espiava Clara com interesse. Algo na presença dela o tocava. Talvez fosse o cheiro suave de lavanda. Talvez fosse o jeito calmo com que ela folheava o caderno. Ou talvez fosse apenas a intuição de que estava diante de alguém especial. "A senhora está bem?" ele perguntou, tirando os fones. "Estou, meu querido. Só revivendo algumas memórias",
respondeu Clara com um sorriso que parecia aquecer o ar ao redor. Vai visitar a família? Não, vou reencontrar uma parte de mim que ficou em silêncio por muito tempo. O rapaz não entendeu direito, mas sorriu de volta. Havia algo reconfortante naquela mulher, um tipo de presença que fazia o tempo desacelerar. Ao longo dos anos, Clara aprendera a transformar dores em poesia, e mesmo quando o mundo lhe foi cruel, ela manteve a doçura. Não por obrigação, mas por escolha, porque sabia que a amargura não muda o mundo. O amor, sim. Beatriz, a comissária, passou mais uma vez pelo corredor. Seus olhos bateram novamente em Clara, agora com um leve incômodo no fundo. Era como se aquela mulher estivesse confortável demais, como se não se deixasse abater. E isso a incomodava. Beatriz não sabia explicar, mas sentia-se confrontada, e isso a deixava mais impaciente. Precisa de alguma coisa, senhora? Perguntou com um tom seco. Só de gentileza, mas acho que isso vem com o tempo, respondeu Clara sem levantar os olhos. Beatriz engoliu em seco e virou as costas. Ninguém nunca lhe respondia assim. Clara não estava ali para confrontar, mas suas palavras eram flechas de sabedoria. Cada uma certeira, mas sem ferir. Apenas fazendo pensar. O céu começou a escurecer, prenúncio de uma breve tempestade. Mas dentro do avião, a maior tempestade estava por vir. E não seriam as nuvens, nem o vento. Seriam os corações. Alguns se abririam, outros resistiriam. Mas nenhuma alma sairia daquele voo do mesmo jeito que entrou. O voo seguia estável, mas dentro da cabine, os sentimentos oscilavam como a pressão do ar. Clara, com seu caderno no colo, escrevia lentamente. Cada palavra que deslizava da caneta parecia puxar um fio invisível, ligando o passado ao presente. Beatriz, a comissária, observava de longe, ainda com a expressão dura. Mas, aos poucos, algo dentro dela começava a se mover, como uma rachadura discreta em uma parede antiga, prestes a revelar o que há por trás. Clara recordava o julgamento que havia marcado sua carreira, um caso emblemático, em que defendeu uma mulher negra injustamente acusada de roubo por uma loja de luxo. Lembrou-se da tensão no tribunal, dos olhares de desprezo dos advogados de terno impecável, e, acima de tudo, lembrou da força que precisou reunir para não ceder ao medo. Foi naquele julgamento que ela se tornou um símbolo. Não por querer, mas por necessidade. Alguém precisava ser a voz. Ela escolheu ser. Beatriz caminhava entre os assentos oferecendo bebidas, mas sua mente não estava ali. Ao passar novamente por Clara, sentiu um arrepio inexplicável. Era como se aquela mulher conhecesse mais do mundo do que qualquer outro a bordo. Algo naquela postura serena a deixava desconcertada. Beatriz não era má, mas havia crescido num ambiente onde preconceitos vinham disfarçados de piadas, onde respeito era condicionado à aparência e onde mulheres como Clara raramente eram admiradas. O problema não era Clara, era tudo o que ela representava. No assento 14B, o rapaz que conversara com Clara antes voltou a puxar assunto. A senhora disse que vai reencontrar uma parte de si mesma. Isso é sobre sua profissão? Também, mas é mais sobre não deixar que a vida apague nossa essência. Por muitos anos me calei. Hoje quero falar, nem que seja só uma última vez. O rapaz, emocionado, perguntou seu nome completo. Ela respondeu com calma. Clara Augusta de Souza, advogada, ativista, mulher e, acima de tudo, alguém que aprendeu que o perdão pode ser a resposta mais poderosa. Beatriz ouviu isso ao passar por perto. O nome não lhe era estranho. E foi como se um clique ecoasse em sua mente. De repente, lembrou-se de uma matéria que havia lido anos antes, quando ainda estudava para ser aeromoça. Um artigo sobre mulheres negras que mudaram a história do país. Clara estava lá. Ela era uma das homenageadas. A foto, o lenço, o sorriso, era ela. O coração de Beatriz disparou. O rosto corou. O estômago revirou. Sentiu-se envergonhada. Pequena. Como pôde não reconhecer alguém tão importante? Como pôde tratá-la com desprezo?
A vergonha cresceu dentro dela como uma tempestade. E pela primeira vez em muito tempo, ela se viu de frente com seu próprio preconceito. Não aquele gritante, óbvio, mas o velado. O que se manifesta em impaciência, em julgamentos silenciosos, em olhares atravessados. Ela foi até o fundo da aeronave e respirou fundo. Precisava entender o que sentia. O uniforme pesava como nunca. Os sapatos pareciam apertar os pés. Sentou-se um instante e tentou se lembrar de quando se tornara tão insensível. Sempre fora exigida demais. Sempre cobraram dela eficiência, postura, firmeza. Mas nunca gentileza, nunca empatia. Chorou, baixinho, entre os fones de ouvido e o ruído dos motores. Clara, por outro lado, continuava tranquila. Sabia que algo estava mudando. Sempre percebera quando o ambiente mudava de temperatura emocional. Era como se o ar ganhasse outra textura. Como se a dor alheia passasse a falar sem precisar de palavras. O que a senhora diria para alguém que se arrepende do que fez? Perguntou o rapaz, como se lesse os pensamentos dela. Que é um ótimo começo, mas que o arrependimento só tem valor quando vira atitude, e que o perdão não é um presente que damos ao outro, é uma libertação que damos a nós mesmos. Beatriz reapareceu minutos depois. Os olhos estavam um pouco vermelhos, mas a expressão havia mudado. Caminhou até Clara com passos lentos. Alguns passageiros perceberam o clima. Um deles até começou a gravar discretamente, sem que ninguém visse. Dona Clara, disse Beatriz com a voz embargada. Eu gostaria de pedir desculpas, pelo modo como a tratei. Não há justificativa para minha impaciência. Eu fui injusta e ignorante. Clara fechou o caderno. Olhou para ela com doçura. Não com condescendência, mas com compreensão. Às vezes, é preciso um voo turbulento para percebermos que estamos indo na direção errada. O importante é o que fazemos quando percebemos isso. Obrigada por vir até aqui. A senhora me perdoa? Perguntou Beatriz, a voz tremendo. Já perdoei. Na verdade, eu nem me ofendi. Me entristeci, sim, mas não me surpreendi. Já vivi o bastante para saber que o preconceito é uma cegueira silenciosa e que a gente só enxerga de novo quando escolhe abrir os olhos. Beatriz assentiu, emocionada. Queria dizer mais, mas as palavras lhe fugiram. O silêncio, naquele momento, disse tudo. A cabine estava silenciosa, como se todos tivessem prendido a respiração após o pedido de desculpas de Beatriz. O gesto havia sido sincero, inesperado, e muitos sentiram um nó na garganta ao testemunhar a cena. Um senhor de cabelos brancos, 2 fileiras atrás, enxugava os olhos discretamente. Uma jovem com um bebê no colo balançava a cabeça em sinal de aprovação. O silêncio que antes era constrangido, agora era reverente. O comandante anunciou que uma leve turbulência se aproximava, mas ninguém parecia se importar. A verdadeira turbulência havia sido interna. Clara, sentada com as mãos pousadas sobre o caderno, olhava para a janela. Lá fora, o céu começava a se abrir. Manchas de azul entre as nuvens densas. Um sinal. Um respiro. Beatriz voltou ao seu posto, mas algo havia mudado nela. Os passos estavam mais leves. Os olhos, menos duros. Pela primeira vez em anos, ela sentia que havia feito algo verdadeiramente humano. Não como profissional, mas como gente. E isso a desarmava. Mexia com cada camada de rigidez que havia acumulado ao longo da vida. Ela pensava em como crescera ouvindo frases como "negros precisam se esforçar mais" ou "velhos são lentos demais". Frases ditas em jantares, sorrisos condescendentes, ambientes que mascaravam preconceito com falsa educação. No assento ao lado de Clara, o rapaz chamado Lucas abriu o celular e pesquisou discretamente. Clara Augusta de Souza. Em segundos, apareceram dezenas de matérias, vídeos, homenagens. Ela havia sido uma das primeiras vozes a exigir inclusão racial nas universidades. Lutou contra a segregação velada nos tribunais. Foi mentora de diversas gerações de advogados, recebeu medalhas, mas recusou cargos públicos. Sempre quis servir à justiça, não ao poder. Lucas olhou para ela com admiração. A senhora é uma gigante.
disse com os olhos marejados. Todos somos, meu filho. Só precisamos descobrir em que terreno podemos crescer, respondeu ela, tocando de leve a mão dele. E então, o inesperado aconteceu. O sistema de som da aeronave chiou, e o comandante, em um gesto raríssimo, pediu a palavra. Disse que havia sido informado da presença ilustre de Clara Augusta de Souza a bordo. Falou sobre sua história, suas conquistas e como ela havia influenciado a luta por direitos civis. A voz dele tremia de emoção. É uma honra, Dona Clara, tê-la conosco neste voo. Em nome da tripulação, agradeço por tudo que a senhora representa para este país, disse o comandante. A reação foi imediata. Os passageiros aplaudiram. Alguns se levantaram, outros choraram. Clara ficou sem reação por um momento. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela segurou firme o braço da poltrona. Não por insegurança, mas por não saber como conter tamanha emoção. Beatriz estava paralisada. As mãos sobre o carrinho de bebidas, os olhos fixos na mulher que minutos antes ela tratara com descaso. O crachá em seu peito parecia queimar. A vergonha se transformava em um desejo profundo de mudar, de não ser mais aquela pessoa. Dona Clara, disse uma senhora, aproximando-se. A senhora é a razão pela qual minha neta entrou na faculdade de Direito. Ela leu sua biografia. É uma inspiração. Clara sorriu, emocionada. Fico feliz em saber que plantei algo bom por aí. E como se o universo quisesse registrar aquele momento, um menino de cerca de 6 anos, sentado 2 fileiras à frente, virou-se e disse: Mamãe, ela é famosa? A mãe respondeu com um sorriso: Muito mais que famosa, filho. Ela é importante. O menino acenou para Clara, que retribuiu com os olhos brilhando. Naquele instante, tudo pareceu fazer sentido. Cada humilhação, cada obstáculo, cada lágrima do passado, tudo a havia levado até ali. Não era fama que ela carregava, era legado. A emoção tomou conta da cabine. Lucas sugeriu que todos os passageiros escrevessem bilhetes de agradecimento para Clara. Em poucos minutos, folhas de guardanapo, papel de revistas e até embalagens de lanche começaram a circular. Beatriz, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a entregar o seu. Um papel simples, escrito com caneta preta. Obrigada por me ensinar sem gritar, por me mostrar com silêncio o que é grandeza. Hoje eu começo de novo, com mais humildade e muito mais respeito. Clara segurou o bilhete contra o peito. O avião voava alto, mas era seu coração que verdadeiramente alçava voo naquele momento. O avião iniciou sua descida, e o céu, antes nublado, agora era um imenso campo dourado de fim de tarde. Os raios do sol invadiam a cabine com suavidade, como se o próprio universo quisesse iluminar os minutos finais daquela jornada que havia transcendido o simples trajeto aéreo. O voo era o mesmo, mas as pessoas a bordo haviam mudado. E no centro dessa transformação estava ela, Dona Clara. Com os bilhetes ainda no colo, Clara respirou fundo. Seu olhar passeava pelos rostos ao redor, como quem contempla um jardim depois da tempestade. Havia gratidão, havia paz, e havia algo que ela há muito não sentia: esperança. Uma esperança genuína, que brota quando a dor dá lugar ao entendimento. Beatriz, agora sentada no assento reservado à tripulação, observava Clara com os olhos marejados. Não sabia se teria outra chance de se redimir mais profundamente, mas algo dentro dela havia despertado. Pela primeira vez, questionava de verdade a forma como fora moldada, os exemplos que recebera, as palavras que engolira calada e as atitudes que repetira sem perceber. Quando o avião tocou o solo, um breve aplauso irrompeu espontaneamente. Mas não era pela aterrissagem. Era pela mulher que estava prestes a desembarcar. Um gesto tímido, mas carregado de significado. Clara fechou o caderno, guardou os bilhetes com carinho dentro da bolsa e se preparou para sair. Ao passar pelo corredor, alguns passageiros a cumprimentavam com acenos discretos, sorrisos emocionados, toques leves no ombro. Cada gesto era um agradecimento silencioso,
e ela retribuía todos com dignidade e ternura. Beatriz permaneceu ao lado da porta, como era seu dever. Mas quando Clara chegou perto, os olhos das duas se encontraram. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Dona Clara, sussurrou Beatriz, a senhora mudou minha vida. Eu vou tentar ser alguém melhor, todos os dias, por mim, pelos outros, pela senhora. Clara sorriu, acariciando de leve o rosto da jovem comissária. Então minha missão aqui valeu a pena. Você já deu o primeiro passo. Agora caminhe com coragem. E com coração. E então, ela desceu. No saguão do aeroporto, Clara foi recebida por uma mulher de cerca de 40 anos. Alta, elegante, de sorriso largo e olhar firme. Era Marina, sua afilhada e ex-estagiária, hoje juíza federal. Abraçaram-se demoradamente, como quem se reencontra com uma parte da própria alma. Tia Clara, você está bem? Como foi o voo? Clara riu. Foi um daqueles voos que mudam vidas, inclusive a minha. Marina segurou a mão dela e juntas caminharam para fora do aeroporto. O sol tocava o rosto de Clara com a delicadeza de uma bênção. A cada passo, ela sentia que o mundo ainda podia ser um lugar melhor. Ainda havia chance de ensinar, de tocar corações, de reverter o curso de histórias inteiras com um gesto de perdão. Enquanto entravam no carro, Marina comentou: Sabe que uma das minhas alunas da pós me disse que você é a maior inspiração dela? Que o sonho dela é te conhecer? Pois diga que ela já me conhece, respondeu Clara. Porque tudo o que somos de verdade vive nos gestos que deixamos nos outros. Horas depois, já na casa da afilhada, Clara sentou-se na varanda com um chá quente nas mãos. Observava o entardecer com os olhos de quem compreende o tempo, não como inimigo, mas como aliado. Tudo o que passou, as lutas, as perdas, as conquistas, agora pareciam peças perfeitas de um quebra-cabeça, que finalmente fazia sentido. Ela abriu seu caderno pela última vez naquele dia e escreveu: Hoje não gritei, não confrontei, não acusei, apenas vivi minha verdade. E essa verdade foi mais forte do que qualquer palavra. Hoje fui ponte, e se eu puder ser ponte até o meu último dia, então saberei que valeu a pena viver. Fechou o caderno e o abraçou contra o peito. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de libertação, de plenitude. Enquanto isso, em algum lugar do outro lado da cidade, Beatriz estava sentada em sua pequena sala, o uniforme sobre o sofá, o cabelo solto e nas mãos um bloco de anotações. Escrevia algo que não fazia há anos, um pedido sincero de desculpas para os colegas, para a mãe, para si mesma. Escrevia também um compromisso: ouvir mais, sentir mais, julgar menos. Sobre a mesa, um post-it colado dizia: quem perdoa também ensina. E ali, naquele gesto simples, estava o eco da presença de Clara. Um eco que atravessaria dias, pessoas, gerações. Um eco que se tornaria semente, que viraria flor. O céu escurecia devagar, como um manto que cobre a história de alguém que, mesmo no silêncio, deixou um grito de amor no coração do mundo.